O que esperamos como resultado? Temos o coronel Douglas Macgregor de volta, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa, veterano de combate muito condecorado e grande amigo do programa. Doug, bem-vindo de volta como sempre. É bom estar com vocês. Pois bem, vamos direto ao elefante na sala, porque temos muita coisa para discutir hoje. Mas acho que poucas pessoas estão prestando atenção a um acordo monstruoso que recebeu apenas um pouco de cobertura. O Gary mostrou a manchete há pouco, mas isso acabou sendo engolido por todo esse papo sobre para onde a guerra vai e o que pode acontecer na sexta-feira, etc. E não quero passar por cima disso rápido demais. Operadores de petróleo apostaram milhões de minutos antes do adiamento da fala de Trump sobre o Irã ser anunciado. Isso deixa bem claro que alguém sabia o que vinha por aí e estava pronto para lucrar com isso. O que pode nos dizer? Bem, acho que temos de entender que estamos lidando com níveis de corrupção do tipo Hunter Biden, agora na Casa Branca de Trump. Deixe-me explicar por quê. Você mostrou a operação de petróleo ali. Houve uma aposta de que o preço do petróleo despencaria. Foi uma aposta de cerca de 150 milhões de dólares. Outra aposta foi feita de que o mercado subiria, ou seja, aumentaria dramaticamente. Essa foi uma aposta de 1,5 bilhão de dólares. Agora, quando você aposta no mercado, que é efetivamente o que se trata, é um grande cassino, sabe, para aqueles que estão nisso só para jogar, ao contrário de outros que tiram renda dele ao longo do tempo. O que precisamos entender é que se aposta menos na queda e mais na alta. Então a aposta de 150 milhões de dólares deu certo porque alguém, 3 ou 4 minutos antes do anúncio do presidente Trump, já sabia o que ele ia anunciar. O mesmo aconteceu com a aposta de 1,05 bilhão de dólares que você mostrou agora. Ambas as apostas foram muito lucrativas. Agora, quem na Casa Branca poderia saber disso e quem ali tem acesso a esse tipo de capital que poderia gerar lucros enormes? Bom, vou deixar todo mundo absorver isso. Pensem nisso e entendam que, em circunstâncias normais, se isso acontecesse, European Union diria há 50 anos, 100 anos, talvez até 30 anos atrás, o procurador-geral estaria sentado em sua mesa e receberia uma nota dizendo que testemunhamos esse comportamento anormal do mercado que está gerando mega lucros, e tudo parece acontecer justamente antes do presidente fazer um anúncio. Achamos que isso justifica uma investigação. Bem, não creio que, com Pam Bondi ali, haja qualquer chance dessa investigação ocorrer pelo lado executivo. Agora, então, a questão é, e quanto ao Congresso? Alguém no Congresso vai se manifestar e dizer, vejam isso, é ultrajante? Talvez, mas é improvável que ganhe muita força porque a maioria das pessoas que estão no Congresso está ocupada com negociação com informação privilegiada. Ou seja, todo mundo em Washington está lucrando de uma forma ou de outra com os desastres que estão se desenrolando diante de nós no Congresso e, você sabe, no Oriente Médio e aqui em casa. Então, European Union realmente quero que os apoiadores do Make America Great Again prestem atenção nisso, porque eles foram enganados gravemente por este presidente, maltratados, abusados e explorados. Eles precisam acordar e entender o tipo de corrupção, no nível do Hunter Biden, com que estão lidando na Casa Branca de Trump. Bem-se ditar o presidente. A pergunta tem que ser, e a manchete que o Gary mostrou há um segundo falou sobre isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Houve várias ocasiões em que pronunciamentos da Casa Branca levaram a essas negociações misteriosas no mercado, em que alguém ganhou milhões de dólares, e ainda assim, European Union não vi nenhuma investigação até agora, exatamente como você disse. Exatamente. E parece que isso virou uma espécie de prática legalizada, não sei se extorsão é a palavra certa, mas certamente corrupção. Mas não está escondido. Esse é o ponto. Está à vista de todos, quero dizer. O que pode acontecer? O que alguém pode fazer para tentar responsabilizar, ou pelo menos lançar luz sobre o que realmente está acontecendo e quem está se beneficiando? Bem, isso reflete realmente um nível de desdém pelas massas de cidadãos americanos que estão lutando para pagar as contas. Você tem de parar e considerar isso.
Você está falando de gente na Casa Branca, muitos bilionários que têm acesso a esse tipo de capital e, imagino, exércitos de advogados para proteger telos de processos e estão explorando sua posição para se enriquecerem. Acho que a atitude deles bem, é isso que fazemos. Foi assim que nos tornamos bilionários. Não passamos o tempo todo em Nova York sem fazer nada. Então acho que isso faz parte do problema. Mas imagine o desprezo que devem ter pelo povo americano para que isso aconteça tão descaradamente como você apontou. Isto é um caso claro de corrupção, não há dúvida. Mas será investigado? Não penso que sim, pelos motivos que acabei de expor. Não há incentivo para fazer telo dentro do Poder Executivo. Também não há incentivo no Congresso. Agora, vamos pausar um segundo e entender uma coisa. Um evento muito parecido aconteceu em 1781 na França. 8 anos antes da Revolução de 1789, um homem chamado Necker era o ministro das Finanças francês. Ele elaborou um orçamento, na verdade muito bom, que tentava lidar com os gastos excessivos e a má gestão dos fundos pelos ministros do gabinete de Luís XIV. Fracassou porque a aristocracia, isto é, as elites, usavam sua posição para monetizar o que saía do orçamento, para roubar dinheiro efetivamente. Necker fez o possível, mas não conseguiu, e no fim seu orçamento foi derrotado. Meu ponto é, 8 anos depois vem a Revolução Francesa. Todos sabemos o que aconteceu naquele momento. Digamos assim, as consequências para esse tipo de corrupção e engano foram bem severas. E as pessoas envolvidas, a grande maioria, levada à guilhotina, foram destruídas. E a nação francesa nunca se recuperou totalmente disso. E lutou por muitos e muitos anos. E acho que corremos o risco de algo parecido acontecer aqui. Porque muita gente está começando a notar, a maioria dos americanos, na maior parte do tempo, tende a atribuir boas intenções às pessoas em Washington. Erro grave, a meu ver, mas é assim. Eles deveriam olhar para isso e entender. Esqueçam, não há altruísmo dentro do círculo do poder. Infelizmente, tudo é tratado como oportunidade de enriquecimento pessoal e lucro. Pense bem sobre isso ao contemplar toda essa guerra que vem se desenvolvendo no Golfo Pérsico. Certo, European Union ia falar justamente sobre isso. Mas quero ressaltar mais um ponto. Você diz que mais pessoas estão começando a perceber isso de apenas algumas horas atrás. Isto é a British Broadcasting Corporation. Operadores de petróleo apostaram milhões minutos antes das conversas de Trump com o Irã. E aí você olha um pouco mais adiante. Diz que a British Broadcasting Corporation contatou a Casa Branca para pedir um comentário. Um porta-tubos disse ao Financial Times que eles não toleram nenhum funcionário da administração lucrando ilegalmente com o uso de informação privilegiada ou negociando com base em conhecimento interno. Mas em seguida descrevem que, assim que o timing ocorreu e as ações se movimentaram, foram feitos centenas de milhões de dólares. Ou seja, acho que isso de novo confirma o seu ponto. Trata Biese de desprezo. É como, sim, vamos fazer isso às claras. Isso aparece no mercado. Você não consegue esconder esse tipo de coisa. E então, quando o dinheiro entra e as pessoas começam a perguntar, a gente só diz, nós não toleramos isso, não fazemos isso aqui. E aí passam para a próxima coisa e o Trump vai para a próxima crise, etc. European Union ficaria chocado se Pam Bondi investigasse isso. Quer dizer, não é preciso procurar muito. Temos que dizer, os arquivos de Epstein, toda essa conversa, todas essas coisas foram tornadas públicas e ainda assim nenhuma pessoa foi sequer investigada ou acusada. Quanto mais alguém responsabilizado pelas milhares de pessoas que foram vítimas disso. E isso só faz parecer cada vez mais que a administração não presta contas a ninguém. A saída para isso além, como você disse, de algo parecido com 1789. Não creio. Sabe, realmente não. Gostaria que houvesse. E European Union, acho que, se você se levanta e aponta algo que é fundamentalmente errado, um exercício de corrupção, você acaba como Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene ou tantos outros. Massie tem centenas de milhões de dólares sendo usados para destruir Serlo, para impedi-lo de voltar ao seu cargo em Washington. Marjorie Taylor Greene tinha medo de que algo acontecesse à família dela. Ela saiu.
O que quero dizer é que não vejo outra saída e não creio que possamos resolver isso apenas elegendo alguém. E já trilhamos esse caminho antes. Quantas vezes você vota e descobre que o que achava que ia receber não é nada daquilo? Ou seja, votamos e sempre temos o mesmo resultado. John McCain é presidente. Então acho que é onde estamos. Não há uma saída fácil, assim como não há saída fácil para o presidente Trump no Golfo Pérsico. E é mais ou menos por aí que quero ir agora, para destacar os riscos de que você falou. Obviamente, o presidente Trump concorreu prometendo não entrar em guerras estúpidas. Vou pôr fim às guerras que estão em pauta, sem mais intervenções para mudança de regime. Tudo isso. E ele justamente fez tudo isso em grande escala, mais do que qualquer outro na era moderna, apesar de ter concorrido exatamente com essas propostas. Então, definitivamente não conseguimos o que queríamos. E agora estamos tentando impedir essa guerra. Agora, se o adiamento desse suposto ultimato sempre teve a intenção de apoiar isso, só podemos especular, mas vamos ver quais são as ramificações. Porque foi só adiado, não foi cancelado. Ele não retirou o ultimato. Então os riscos continuam. Ontem à noite ele tentou explicar por que teve de fazer isso, alegando que os iranianos representam uma ameaça sistemática aos Estados Unidos. Estamos desmontando sistematicamente a capacidade do regime de ameaçar os Estados Unidos. Eles não nos ameaçam mais. Como comandante em chefe, é minha sagrada responsabilidade proteger nosso país de todas as ameaças. Por décadas, o Irã rejeitou toda a oportunidade de renunciar às suas ambições nucleares e, nos últimos meses, seus próprios negociadores se gabaram perante nossos representantes de ter material suficiente para fabricar armas nucleares. E isso supostamente deveria me dissuadir, mas não me dissuadiu. Isso me deixou mais apreensivo e isso tornou tudo muito mais importante. Esta missão que todos nós temos em comum ficou muito mais importante e agimos mais rápido. Certo. Vamos analisar algumas coisas que você disse ali. Comecemos pela primeira afirmação dele, que eles não representam mais uma ameaça para nós. E se eles não representam ameaça, por que o Estreito de Hormuz ainda está fechado e por que ainda existe a ameaça de que vão atacar o setor energético deles na sexta-feira? Dan, primeiro precisamos corrigir um equívoco aqui. O Estreito de Hormuz não está fechado. Simplesmente não está. Se você tem petróleo num petroleiro agora no Golfo Pérsico e quer mover gelo pelo Estreito de Hormuz, tem que demonstrar que o petróleo foi pago em yuan, não em dólares. E, em segundo lugar, que esse petróleo não vai para um aliado dos Estados Unidos, nem para os Estados Unidos, nem para Israel. Então, se essas condições forem cumpridas, você pode transitar pelo Estreito de Hormuz. Agora, não estão passando na mesma velocidade de antes, mas é errado dizer que o Estreito está fechado. Não para a China, nem para a Índia, nem para o Japão. O Japão já se reuniu com o Irã, assim como a Índia, e concluíram acordos nos moldes que acabo de descrever. Portanto, não está fechado. Está fechado para nós, nossos aliados e Israel, mas não para os outros. Sim, e você pode ver isto pede hoje. Isso mostra que o tráfego autorizado pelo Irã está de fato em movimento. Está definitivamente mais lento, mas isso só os beneficia e continua bloqueado para qualquer coisa nossa. Isto só mostra que é bem menos do que era, mas algo ainda está se movendo. Mas a próxima coisa que ele disse foi que outra justificativa para a própria guerra e sua continuação é que o Irã, por décadas, se recusou a abrir mão do seu programa de armas nucleares. Mas, quer dizer, logo de início, dá para lembrar daquele episódio de 2015 em que eles literalmente negociaram até chegar à capacidade de ter uma arma nuclear. E depois houve a oportunidade que, de novo, vou simplificar o resto. 2 dias antes dessa guerra, quando disseram que zerariam o enriquecimento. Ou seja, eles tinham literalmente tudo sobre a mesa. E, claro, em todos os momentos declararam não ter um programa de armas nucleares e nossos serviços de inteligência confirmaram isso. O que você acha dessa afirmação dele, que vai contra todas as evidências que vemos? Acho que já passou da hora de desconsiderar quase tudo que sai da boca dele. Isso provavelmente é fundamentalmente falso. Me entristece admitir isso, mas é por aí que temos de começar. Vamos começar do princípio. Onde estamos agora? Bom, o presidente Trump enfrenta uma humilhação nacional e internacional. Por quê? Porque ele não para de falar em intimidar e dominar o Irã, em deixar gelo de joelhos, em rendição incondicional,
mudança de regime e por aí vai. Ele fez tudo isso a pedido do Sr. Netanyahu e dos bilionários sionistas que cercam Trump, que ajudaram a colocar gelo na Casa Branca. Isso não é algo com que os Estados Unidos precisem se envolver. Primeiro, nós não dependemos tanto do petróleo que sai de lá. E mais importante, não temos interesse em perturbar o abastecimento mundial de petróleo, como estamos vendo agora, porque as ramificações para o resto do mundo, para nossos amigos na Ásia e na Europa, são catastróficas. Mas é essa a situação. Agora, se você está diante da humilhação, isso significa que não pode mudar essa condição. Você não consegue alterar as circunstâncias. Não temos capacidade para isso. Isso é algo que ele se recusa a admitir publicamente, e imagino que também em privado. E European Union, acho que o que vemos no momento é uma pausa de 5 dias em que ele tenta achar uma saída, mas ao mesmo tempo reforçar uma força terrestre destinada a tomar ilhas dentro do Golfo Pérsico. Isso é basicamente tudo. Há alguma saída para ele? Uma escapatória? Acho que ele fechou todas elas por falar demais. Então ele teria de assumir e dizer: European Union estava errado. Não posso fazer essas coisas. Tomei a decisão de desengajar nossas forças e nos sentaremos com os iranianos para tentar fechar um acordo que minimize o dano que causei ao meu país e aos aliados. Não acho que isso vá acontecer, Dan. Você acha? Varu prosaidon. Utcitomente presesso, Omanao. Não, European Union não consigo imaginar que ele faria isso. Pois é. Então, European Union não acho que ele vá fazer isso. Então, isso significa que ele ganhou 5 dias. Eles vão procurar todos os jeitos que conseguirem. Vão recorrer a qualquer um, seja o Paquistão, a Índia ou qualquer país do mundo que, na visão deles, possa ajudar. Mas essas pessoas, embora a European Union não duvide que paquistaneses, indianos e outros sejam sinceros, chegamos ao ponto em que os iranianos não têm incentivo para cooperar. Não têm incentivo para sentar e nos ouvir. Eles não acreditam no que dizemos e têm muita evidência para sustentar isso. Não cumprimos o que falamos, mentimos repetidamente e, no meio das mentiras nas negociações, armamos ataques contra eles. Acho que os iranianos agora fazem o que fazem porque esperam que algo se rompa globalmente. European Union, acho que isso está por vir. Eles também nos observam e não são tolos. Nossa posição financeira está muito fraca. E não é nada difícil que nosso sistema financeiro entre em colapso neste momento. Se você não consegue financiar a guerra, o que faz? Exatamente, e European Union vou falar sobre os aspectos financeiros disso. Obviamente, isso não faz parte da narrativa da grande imprensa ocidental, e quero tocar nesse ponto porque uma das outras coisas que ele disse ali, que é manifestamente falsa, é que eles se gabaram de ter esses materiais nucleares e que, em vez de me deter, isso me lançou à ofensiva. Bem, como já conversamos, creio que você e European Union, e definitivamente no nosso programa em julho passado, o Ted Postol analisou e detalhou mais de 400 quilos de material reprocessado, a 60% e as 10 a 11 bombas que eles poderiam fabricar. Isso obviamente já estava disponível em fontes abertas há muito tempo. Eles estão dizendo, o presidente afirma que descobriram isso na última rodada de negociações, e foi isso que o levou a agir, alegando uma ameaça iminente, etc. Você pensaria que, em condições normais, o chamado quinto poder, a mídia nos Estados Unidos, faria perguntas difíceis e investigaria dizendo: "Ei, isso não está batendo, especialmente quando é algo tão grotesco." Em vez disso, Doug, não é surpresa, mas European Union quer mostrar isso. Estamos vendo exatamente o contrário. O que vemos são membros da mídia e aliados políticos do presidente Trump esforçando-se ao extremo para continuar dizendo que sim, esta guerra é boa e que devemos continuar. Aqui vão alguns exemplos. Primeiro, ontem à noite tivemos a Laura Ingraham, na Fox News conversando com um ex-vice-diretor do Conselho de Segurança Nacional, um senhor chamado Greenwell, que vai dizer, antes de mais nada, sabe de uma coisa? European Union não acredito em nada do que os iranianos dizem, nunca ouçam o lado iraniano, apenas nos ouçam. European Union, nunca pensei que veria isso nos Estados Unidos, mas a imprensa americana parecia acreditar no que o Irã dizia. O Irã está dizendo que não está realmente falando de um acordo. Eles meio que descartaram a ideia de um plano de 15 pontos que supostamente tinha sido acordado pelo Irã. Mas acho que é onde estamos agora.
a American Broadcasting Company, a National Broadcasting Company e a Cable News Network realmente aceitam o relato iraniano. Não é surpresa que boa parte do setor de mídia seja simpática aos nossos adversários. Olha, 3 pontos rápidos e você tocou no mais importante. O único número que realmente importa é que os Estados Unidos e Israel estão interceptando de 92% a 94% do que resta do inventário iraniano. E segundo, 100% dos nossos ataques são bem-sucedidos. Os iranianos não podem fazer nada quanto a isso. Você está 100% certo. É apenas uma questão de tempo. Temos de deixar o presidente agir. Dan, precisamos deixar o presidente agir, porque 94% de todo o material iraniano que entra é derrubado. Mas, sabe, não é preciso olhar muito além de Dimona, do Irã e de Tel Aviv hoje, à luz do dia. E de alguma forma esses 94% não parecem corresponder à realidade. Pois não, mas nada corresponde agora ao que é apresentado dentro do circuito do poder. Esse absurdo vai continuar. Lembre-se de duas coisas. Primeiro, quem está pagando por tudo? Quem é dono da mídia? Sabe, quem assumiu o controle dessas grandes corporações de mídia? Onde eles se posicionam? Onde estão suas lealdades? Bem, na maioria dos dias, as pessoas na mídia não gostam de Donald Trump, mas apoiam fortemente o que ele faz em apoio a Israel. Então, se você começar a seguir o dinheiro, responde a essa pergunta bem rápido. E se você quer manter seu emprego na Fox News, vai dizer exatamente o que a Laura Ingraham diz. E isso, claro, cria o argumento falso. Bem, se você não concorda conosco, se não disser que o que afirmamos é verdade, que nossos ataques são 100% eficazes, ninguém, ao longo da história, teve ataques aéreos e com mísseis 100% eficazes. E, em segundo lugar, que a destruição de 92% de todos os mísseis entrantes é um fato. Se você não concorda com isso, você não é um americano leal, você não é um patriota, você está mentindo, você é mau, você deveria ser silenciado. Idealmente, você deveria ser preso. Quer dizer, é esse tipo de raciocínio que estamos vendo, e isso é deprimente. Mas paga bem, e é isso que as pessoas têm de entender. Você não é pago para ir à grande mídia e dizer, olha, pela minha experiência, European Union ficaria surpreso se 50% desses ataques fossem realmente eficazes. Estamos atingindo muitas iscas. Estamos atingindo repetidamente alvos que já atingimos antes, e não tivemos o efeito esperado. E, a propósito, parece que nossa taxa de interceptação é provavelmente mais próxima de 50% ou menos. Você falou com Ted Postol. European Union, já passei por isso antes com a Força Aérea dos Estados Unidos, e European Union, gosto muito deles, mas eles têm uma teoria de que, se você admitir em qualquer circunstância que tenha perdido algo, ou admitir que foi forçado a recuar porque não consegue penetrar o espaço aéreo, ou porque está sob fogo intenso, então você estaria colocando o poder aéreo, entre aspas, em risco. Se fizer isso, você põe em risco o futuro dos Estados Unidos e a sua segurança. Portanto, qualquer coisa que você diga, mesmo que possa não ser verdade, está justificada. Isso é um absurdo e precisa parar. Mas não vejo nenhuma evidência de que alguém vá se levantar e tentar impedir qualquer coisa neste momento. Pelo contrário, postam-se. Na verdade, vamos continuar nessa mesma entrevista, porque isso está criando um novo problema para a administração. Agora, o presidente Trump já ia ter um problema quando chegasse o fim daquele ultimato de 48 horas que ele definiu de forma imprudente, porque o lado iraniano estava pronto para responder, e eles estavam preparados para agir. E até agora eles fizeram tudo o que disseram que fariam em retaliação. Agora ele adiou por 5 dias, mas só por 5 dias. Agora, essa narrativa, voltando ao Greenwell, ele vai muito além de apenas fazer uma declaração introdutória. Ele está dizendo que nem precisamos nos preocupar com negociações, porque vamos vencer isso militarmente. Mas Ele está fazendo isso de forma magistral. Ele criou poder de barganha. Temos que deixar o presidente agir. Em segundo lugar, ele está fazendo isso de forma magistral. Ele criou poder de barganha ao afirmar que atingiríamos o fornecimento e as instalações de geração de energia dele se não parassem em 48 horas. E veja só, estamos em negociações. E em terceiro lugar, enquanto ele tem uma ideia clara de para onde vai, os iranianos estão em absoluto caos, principalmente porque sua liderança foi dizimada, mas também porque estão desconectados uns dos outros e agora eles estão discutindo entre si sobre a melhor forma de proceder. E no fim, a European Union acha que uma solução militar está praticamente pronta e provavelmente será então, se ele diz que o militar está quase pronto e que é assim que vamos resolver para não precisarmos nos preocupar com negociações,
O que acontece se sexta-feira chegar e eles não negociaram, não se submeteram, e nós não vencemos militarmente? O que acontece então? Bem, European Union, acho que essas negociações são tanto unilaterais, especialmente porque os iranianos não estão envolvidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é vitória militar. O que exatamente vamos ganhar? Isso é o cenário do Ancoraçado Missouri, em que os iranianos embarcam no Ancoraçado Missouri, atracado em algum ponto do Golfo Pérsico, e se rendem a Donald Trump. Isso tudo é um absurdo. Ele não está dizendo a verdade. Ele é um espetáculo para a administração. O meio político de Washington está cheio desse pessoal. E parte da razão é que as pessoas não conseguem imaginar outra coisa. Você tem de entender como chegamos até aqui. Primeiro de tudo, começamos algo sem qualquer tipo de quadro estratégico. O que vamos fazer? Bem, vamos pulverizar os iranianos. O regime deles vai cair. Haverá um levante popular e tudo vai melhorar. Não reconhecemos que existem limitações em nossos recursos. Não se reconhece que os eleitores dos Estados Unidos possam acordar e perguntar: espera, o que vocês estão fazendo? Eles presumem que somos ovelhas e que vamos dormir enquanto isso acontece. Falha em identificar objetivos estratégicos alcançáveis. Quais são os objetivos estratégicos alcançáveis? É possível destruir o regime? Não. Isso já fracassou. Vocês vão simplesmente destruir o país inteiro, 93 milhões de pessoas, centenas de milhares de quilômetros quadrados? Improvável. E quanto ao seu próprio poder militar? E isso é muito importante, porque o que estamos vendo não é uma guerra assimétrica. O que vemos é um lado tentando travar a guerra do jeito que nós travamos desde cerca de 1944. Essa é a forma antiga de guerra. E estamos enfrentando um oponente que trava uma guerra muito diferente contra nós. Eles estão, na verdade, travando a guerra do futuro, do século XXI. É uma guerra de mísseis, de sistemas não tripulados e tripulados, uma mistura de tudo, com ataques de precisão máxima e vigilância persistente ao extremo. É aí que estamos. Não vamos vencer essa guerra do jeito que a estamos enfrentando. Podemos disparar todos os mísseis do nosso inventário e vamos descobrir isso. Agora quero perguntar ao Doug, voltando ao seu comentário de que a administração, o governo e os que detêm o poder, isso não seria outro exemplo disso. O senador Ted Cruz, há alguns dias, gabou Woods em uma entrevista de que basicamente convenceu o presidente Trump a entrar nesta guerra. Ele disse: entrei na limusine presidencial com ele. Estávamos na Flórida, European Union, conversei com ele e lhe expliquei por que isso era tão importante e ele concordou em fazer isso. Então, antes de mais nada, Cruz atribuiu a si o mérito de convencer Trump a agir. Ele provavelmente disputa isso com Lindsey Graham, mas deixamos isso para outro dia. Mas ele disse ontem à noite que, basicamente, isso foi um sucesso incrível. As 3 primeiras semanas desse conflito militar foram incrivelmente bem-sucedidas. Em 3 semanas destruímos todas as defesas aéreas do Irã. Destruímos praticamente todos os seus mísseis balísticos de curto e médio alcance. Destruímos sua capacidade de produção de mísseis. Eliminamos sua capacidade de drones. Destruímos a fabricação de drones deles. Olha o que fizemos à Marinha iraniana. Realizamos mais de 8.000 ataques no Irã e contra a Marinha. Afundamos mais de 120 navios. Esta é a maior derrota naval, com mais navios afundados desde a Segunda Guerra Mundial. E isso em 3 semanas. E além disso, decapitamos o regime, eliminando não só o Ayatollah, mas os altos líderes militares, os mulas que têm sido tiranos naquele país por 47 anos. O resultado, European Union, acredito, deveria ser simples e direto. Queremos ver um governo no Irã que não seja dirigido por islamistas fanáticos que incitam multidões a gritar morte aos Estados Unidos. É bem simples, Doug. Ele só quer ver uma mudança de regime do jeito que nós queremos, mesmo que não tenhamos poder para fazê-la acontecer. E, voltando ao seu ponto, ele recorre à analogia com a Segunda Guerra Mundial. Afundamos mais navios do que em qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. E claro, usamos um submarino para afundar um navio desarmado não muito longe da Índia quando isso começou aqui. E parecem se gabar disso. E European Union, não sei. European Union, nem vejo evidências de que alguém esteja ciente, muito menos admitindo que o Irã previu tudo isso, de modo que sua marinha real, a que pode ser usada, está por enquanto oculta e sairá quando eles escolherem para agir no estreito se for necessário.
Além disso, eles não têm uma força aérea como a nossa, porque têm usado mísseis com boa eficácia até agora. Mas isso não pode funcionar. Como você apontou, você acabou de descrever muito bem porque isso não vai funcionar. Então você pensaria que, especialmente alguém que quer se reeleger, não diria algo que mais tarde se provasse falso. Mas pode ser que ele não ligue ou simplesmente não saiba, porque tem tanto desprezo pelo eleitorado que eles vão votar nele de qualquer jeito. Qual dessas opções você acha que está em jogo? Bem, francamente, acho que todas se aplicam. O senador Cruz é o mesmo que não soube dizer a Tucker Carlson quantas pessoas vivem no Irã. Duvido seriamente que ele já tenha considerado o tamanho do Irã, seu relevo, sua geografia, para apreciar o verdadeiro desafio estratégico de fazer guerra a um Estado civilizacional que também é uma potência continental. Então, o que você diz? European Union não o levaria a sério. Acho que ele está lendo os pontos de discurso que a Casa Branca e o Departamento de Defesa fornecem a todos os generais da reserva. E, de novo, é um bom exemplo da completa falta de compreensão do impacto. Da mudança na guerra, bem, nós afundamos a marinha deles. Que marinha? Tinha 7 fragatas velhas e uma coleção de outros barcos. E isso não impediu ninguém no Golfo Pérsico de interferir no tráfego marítimo. Então, European Union, não sei do que estão falando. Não há realmente uma força aérea iraniana desde que o Shah saiu. Então, de novo, isso mostra a incapacidade de entender com o que você está lidando. Estou, neste estágio, muito preocupado com as pessoas que falam desse jeito, que vão tentar defender o argumento falacioso feito recentemente por Lindsey Graham. Presidente Trump, se você tomar a Ilha Clark, a guerra acabou. Certo. Tenho a sensação de que estamos indo por esse caminho. Acho que vamos pagar um preço horrível por essa estupidez. Mas talvez isso seja inevitável. Por fim, você disse, qual é o problema? Há muitas pessoas por aí, especialmente da minha geração, que assistem à mídia tradicional. Elas acreditam em tudo que lhes dizem. A gente pensaria que em algum momento diriam, espera aí, isso tudo é um absurdo. A gente pensaria que alguém acordaria e diria, espera um minuto, presidente Trump. European Union, votei em você. Você não fez o que disse que faria. O que aconteceu com o esforço para lidar com o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos? O que você está fazendo para fazer cumprir a lei federal? Aliás, 300 mil crianças nos Estados Unidos desaparecem efetivamente todo ano. Alguém está fazendo alguma coisa a respeito? Por que não estamos fazendo nada sobre isso? Não estamos matando 300 mil crianças ou americanos no Golfo Pérsico, mas se estamos perdendo 300 mil crianças dentro dos Estados Unidos, European Union diria que isso é uma emergência e não entra em discussão. Ninguém está prestando atenção nisso. Tudo isso é vergonhoso, repugnante, mas é a realidade e, eventualmente, os americanos terão de mudar isso. Porém, como em todo o resto, provavelmente precisa piorar antes que as pessoas acordem, percebam e exijam mudança. E veja, usamos muita imagem da Segunda Guerra Mundial porque gostamos dela. Porque, bem, nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Sabe, nós fomos de longe os únicos que realmente venceram. Podemos falar sobre isso outro dia. Mas parece que a Guerra do Vietnã é outro caso que quereríamos replicar, embora a European Union não saiba por quê, já que não deu muito certo. Mas, quero dizer, aqui vão algumas coisas. Isto vem de... São gráficos divulgados oficialmente pelo Comando Central dos Estados Unidos. Isso é com base nas informações de ontem, e eles, você sabe, estão se gabando de todos esses recursos militares que você pode ver na tela aqui. São todas as coisas que levamos para a luta para mostrar o quão incrível é nossa atuação no ar, na terra e no mar. E estamos simplesmente causando toda essa destruição. E aí você vê que essas ações atingiram 9 mil alvos, mais de 9 mil missões de combate, e 140 embarcações iranianas danificadas ou destruídas. Então são apenas estatísticas que queremos exibir. Mas aí a questão é, o que essas estatísticas significam na prática? Historicamente, os generais, e imagino que os almirantes, estejam na mesma categoria. Tendem a entender apenas o que conseguem contar. Eles ficam muito impressionados com números. E isso, claro, é extremamente perigoso e enganoso. Principalmente, voltando ao Vietnã, European Union, ouvi uma discussão do Greenway sobre todos aqueles barcos ou navios, sei lá, que afirmávamos ter afundado na marinha. Lembro de gente falando quantos sampans afundamos no rio Mekong e no delta do Mekong.
servi sob oficiais que realmente presenciaram todo tipo de insanidade, a ponto de não tivemos contagem de mortos suficiente na última batalha. Então saíram cortando os cadáveres ao meio. Aí dobraram o número, a contagem de corpos. Isso é deprimente, mas parece ser uma característica das Forças Armadas dos Estados Unidos. Se não dá para quantificar, para eles não significa nada. É o Schwarzenkopf de novo. Quantos tanques destruímos hoje? Quantas peças de artilharia? Aí a gente descobria que muito disso também era enganação. Na campanha aérea do Kosovo vimos a mesma coisa. Destruímos centenas disso e daquilo. Tudo bobagem. 11 tanques, 12 canhões autopropulsados, 90 outros equipamentos variados, na maioria com rodas, em 78 dias de campanha aérea, ou seja, tudo sem significado. Eles não sabem o que fazer, não têm resposta e, tristemente, decidiram replicar o Rolling Thunder. O Rolling Thunder falhou no Vietnã, aquela massiva campanha da Força Aérea. O que fizemos depois? Introduzimos forças terrestres. E como isso acabou? Quando as primeiras tropas desembarcaram no Vietnã do Sul, nem sabiam qual era o objetivo. Demorou para decidir para onde ir e o que atacar. Ficou assim por 8 anos, até que finalmente saímos de lá. E acho que vamos ver o mesmo agora, porque essas pessoas procuram algo que não existe. Volta ao argumento da Ilha Karg. Se tomarmos a Ilha Karg, ganhamos a guerra. Por favor, não funciona assim. Nunca funcionou desse jeito. Eles procuram a bala de prata que garanta a vitória, que lhes permita levar o crédito por algo bom e depois desaparecer no horizonte até o próximo fiasco. Não acho que vá funcionar desta vez. Pois é, e é exatamente sobre isso que quero falar. Uma coincidência potencial é que o USS Tripoli, com sua doca de desembarque anfíbia, o USS New Orleans e os 2.200 fuzileiros navais estarão na área na sexta-feira, quando aquele segundo prazo terminar. Também a USS McGregor aerotransportada. European Union, acho, pelo menos que aparece aqui. Também vem a CF Mainá Unidade Expedicionária da Marinha, a caminho com o USS Boxer. Então a pergunta é, o que eles vão fazer? Você pode nos dar uma ideia se a Ilha Karg ou outra coisa? Pessoalmente, acho que a Ilha Karg é só uma operação de engodo. Não acho que alguém vá realmente para lá. A dificuldade seria grande demais. Não sei, talvez vão. Mas, enfim, estamos falando de talvez 5.000 fuzileiros navais com as 2 unidades expedicionárias da Marinha e mais alguns milhares da USS McGregor da aerotransportada. Que objetivos militares esse contingente terrestre, junto com os aviões Abeidais e os helicópteros Apache enviados para apoiá-los em terra, pode realisticamente atingir? É importante que as pessoas dos Estados Unidos entendam uma coisa. O que você faz como soldado, marinheiro, aviador ou fuzileiro naval depois de chegar é muito mais importante do que a rapidez com que você chega. No momento, a ênfase é ser leve e rápido. Por que estamos mandando uma brigada da USS Segunda? Porque podemos. Você embarca 3.000 homens. Agora, claro, o exército, como sempre diz, se vamos enviar uma brigada, precisamos de um quartel-boi-general de divisão no terreno para gerenciar a Jula. Portanto, 3.000 tropas precisam de um general de 2 estrelas, com um general de 1 estrela como adjunto e provavelmente de 150 a 200 talvez mais pessoas para planejar e conduzir as operações. Isso é um tipo de bobagem padrão da Segunda Guerra Mundial que repetimos. E aí, Vamos colocar fuzileiros lá, porque podemos transportar quichelos por mar. E então podemos deixar quichelos em algum lugar. O problema é que, uma vez que você põe o paraquedista no solo, o fuzileiro no solo, o ranger, seja lá quem for, o que eles vão fazer? O que eles conseguem fazer? Vão conquistar e manter algo de grande valor? Qual é o objetivo dessa apreensão? Se forem para uma ilha, conseguem mantê-la. Acho que estamos descobrindo que ilhas são extremamente vulneráveis. A menos que tenham o tamanho de Bornéu. Isso significa que todo tipo de míssil de ataque de precisão e sistemas não tripulados podem aniquilar tudo na ilha. Então, se você pensa em invadir uma ilha e depois ocupá-la, ocupar para quê? Qual é o benefício? Como isso te ajuda? E veja, do ponto de vista iraniano, eles provavelmente estão se perguntando como podemos ser tão estúpidos. E não devemos nos confundir.
Não estamos dizendo que fuzileiros navais, soldados ou qualquer outra pessoa não sejam pessoas competentes, bem treinadas e, espero, razoavelmente bem comandadas e disciplinadas. Esse não é o ponto. A questão é o que eles vão fazer quando chegarem lá. E quanto você pode esperar deles. Por isso, volto a essa ideia de vamos tomar as ilhas. Agora, se você olhar para os estreitos, e isso é muito importante, acabei de escrever um texto no Substack que entra mais em detalhes sobre isso. Se você fizer todo o raciocínio e então disser, vou introduzir tropas terrestres e vou tomar os estreitos, o que isso significa? Se você olhar para as margens do estreito, ou seja, a linha costeira, está falando de penhascos de cerca de 1000 pés, ou seja, é uma subida íngreme no pior sentido da palavra. Então você vai desembarcar tropas mais a leste e depois fazer a longa marcha e tomar pelo lado terrestre? Quer dizer o que vocês estão fazendo? Se você vai colocá-los numa ilha, uma vez lá, que tipo de controle ou influência eles vão exercer? E a resposta é nenhuma, porque o lugar será pulverizado, será coberto por foguetes e mísseis. Qualquer coisa ali será exterminada. Quero dizer, isso é o mais fácil de fazer. O que mais você faria? Agora, claro, se você vai argumentar que os iranianos estão ficando sem mísseis, o que me lembra do exército russo ficando sem mísseis e foguetes e tal, então talvez tudo bem, talvez você pudesse ir lá e tomar sol na espreguiçadeira, mas a questão é que a European Union não acho isso, e não acho que você consiga impedir, a partir de 150 quilômetros, todo tipo de arma ser lançada contra esses locais. E novamente voltamos à vigilância persistente. O que você vai fazer que engane alguém? Onde você vai posicionar as forças? Vai tentar posicioná-las no Kuwait, no Bahrein? Vai tentar partir do Omã? Duvido seriamente que os omanenses aceitem essa ideia. Vai tentar partir dos Emirados Árabes Unidos? Em qualquer lugar que você tente concentrar forças, isso será detectado, será alvo e você será submetido a fogo efetivo. Então, European Union, o problema de tudo isso é, nós temos essas capacidades? Sim, temos muita infantaria leve, grande parte é boa. Ela vai para onde você mandar. Mas o que você espera que ela faça? E European Union, acho que no momento estamos pedindo que façam o impossível. Exercer controle sobre uma geografia que eles não podem controlar. Não é uma questão de falta de efetivo, é simplesmente uma questão de vigilância e ataque. E se você não tem essa vantagem, se não pode privar o inimigo de inteligência, vigilância e reconhecimento, e não pode derrotar seus mísseis de alcance intermediário ou mísseis balísticos táticos e assim por diante, o que você vai fazer? Talvez tenhamos de passar por isso para aprender essa lição do jeito difícil. E, bem rapidamente, e quanto a isso, porque há muitas coisas circulando e muitos rumores de que essas tropas, especialmente esses combatentes leves, estão sendo enviadas para fazer uma operação de apreensão para obter aqueles 400 quilos de material reprocessado e impedir que o Irã os transforme numa bomba nuclear. Qual é a possibilidade disso? Temos muita gente boa que sabe fazer essas coisas. Vimos como a EQP-6 agiu quando eliminou Bin Laden. Vimos como nós simplesmente tiramos o Maduro daqui. Algo assim pode funcionar? Bom, há ouro na selva amazônica. Por que você não vai procurar? Boa sorte. Quero dizer, você estaria procurando a famosa agulha num palheiro. Agora, você pode tentar detectar coisas usando imagens de satélite e outros meios aéreos para ver se encontrou algo radioativo. Não sei se você vai achar o que procura. Não é preciso muito material para alertar alguém no espaço ou alguém sobrevoando. E se você detectar 15, 20 lugares, vai alinhá-los e ir a cada um em sequência? Como você vai chegar lá? Vai voar de helicóptero? Helicópteros são tão vulneráveis que até pedras podem derrubá-los. Então, como entrar e sair sem ser detectado? Esse é o maior problema que vejo nessas suposições. Outra coisa, li recentemente que poderíamos precisar de até 200.000 tropas. Voltando aos Dardanelos em 1915, começou de fato em fevereiro de 1915 e durou 9 meses. Eles entraram inicialmente, são os estreitos entre a Turquia e a Europa, o que chamamos de Bósforo. A ideia era tomar os estreitos para permitir a passagem da Marinha Real. Assim poderiam bombardear Constantinopla, hoje Istambul, com fogo direto. Poderiam desembarcar mais tropas, tomar a capital e tirar os turcos da Primeira Guerra Mundial. Soava muito atraente.
Todo mundo achava que era uma ótima ideia. Bem, nem todos. O chefe das operações navais achou que era insano, mas Churchill, que na prática era o secretário da Marinha, o ignorou e disse: "Não, isso vai dar certo." Churchill fazia esse tipo de coisa rotineiramente. Se ele não concordava, simplesmente descartava a opinião dos especialistas e seguia por essas tangentes, fazendo coisas incrivelmente estúpidas. A Operação dos Dardanelos foi um bom exemplo. Havia algo como 20 fortes, posições fortificadas ao longo dos estreitos que os turcos tinham construído com artilharia pesada. Além disso, apareceram mais de 300.000 soldados turcos. Além disso, havia minas de diversos tipos. Minas que afundaram 3 curaçados e numerosas outras embarcações de apoio. No fim, acabaram com 500.000 homens na península de Galípoli. 500.000 homens, em sua maioria britânicos, alguns neozelandeses, alguns australianos, a divisão britânica da Índia, que raramente é mencionada. Merece reconhecimento. Lutaram bem. E alguns franceses também, totalizando 500.000 homens. Foi um desastre porque, mais uma vez, tinham que atacar morro acima, e os turcos ocupavam a vantagem do terreno. Os turcos perderam 87.000 homens mortos. Não sei quantos os britânicos e outros perderam, mas provavelmente foi algo próximo disso. Os turcos venceram. Os turcos venceram. E como poderiam perder? Era impossível derrotar Colos, dadas as características do terreno e as circunstâncias. Então, o que tento transmitir é que, sabe, as pessoas parecem ter lido a história dos Dardanelos, mas não a leram até o fim. Leram os primeiros capítulos e disseram: "Ah, que ótima ideia, vamos fazer." Nem se deram ao trabalho de ler o capítulo final, que foi um fracasso catastrófico. Foi uma ideia estúpida. O que querem tentar fazer com tropas terrestres no Estreito de Hormuz, a meu ver, é uma ideia igualmente estúpida. A não ser, claro, e posso estar enganado, que vocês tenham aniquilado tudo dos mísseis balísticos de alcance intermediário e táticos, dos mísseis de cruzeiro, que tenham eliminado todos os sistemas não tripulados que poderiam ser lançados contra vocês, deixando o local deserto. Ashers, INI, Nasapowa, Kart. E então, ainda mais importante, talvez vocês consigam bloquear todos os satélites chineses, russos e outros que estão fornecendo assistência, apoio e imagens para o Orion. Então, se conseguirem fazer todas essas coisas, então suponho, podem colocar pessoas no terreno com fuzis, patrulhando a área. Isso vai dar a vocês o controle dos estreitos? Bem, isso depende se vocês neutralizaram todos os veículos e sistemas não tripulados subaquáticos, se eliminaram um número suficiente de lanchas rápidas, vai por aí, é só ir verificando a lista. Todo mundo esquece que, antes do desembarque na Normandia, praticamente não sobrava força aérea alemã na Europa Ocidental. Todo mundo se esquece disso. Sabe? Queríamos desembarcar em 1942, depois queríamos desembarcar em 1943, e cada vez os britânicos, sabiamente, nos dissuadiam: esqueçam, não temos chance de desembarcar. Houve um episódio chamado Dieppe. Alguns de vocês podem querer pesquisar sobre isso. Em 1942, os canadenses insistiram ferozmente: sabemos que podemos derrotar os alemães. Deixem-nos desembarcar. Eles desembarcaram com alguns milhares de homens e foram massacrados. Trouxeram tanques e tudo mais, e foram destruídos. E os alemães afundaram tudo. Quando desembarcamos na Normandia em junho de 1944, restavam apenas 2 caças na Força Aérea Alemã capazes de decolar e nos enfrentar. Em 1943, antes disso, havia centenas, até milhares de caças que poderiam ter nos causado enormes danos e milhares de tropas de primeira linha. Mas tudo estava no fronte oriental, não havia muito no ocidente. E o que havia, bem, não era o melhor equipamento. Nem mesmo salientamos esses fatos. Não entendemos como as coisas realmente aconteceram. E, aliás, mesmo com todas as vantagens que criamos, tínhamos 5.000 caças no ar sobre a Normandia. Mesmo assim, os alemães nos contiveram por mais de um mês, e em certo momento parecia que nos empurrariam para o mar. Portanto, precisamos entender que esse tipo de operação é extremamente perigoso e muito difícil de conduzir. E espero de verdade que alguém esteja... Sim, nós certamente também. Escute, vou dedicar o resto do tempo a falar sobre outro conjunto de táticas e detalhes.
As estatísticas apresentadas pela organização referida como SIDCOM há um minuto. Estamos falando de quantos recursos temos, quantos alvos atingimos e esse tipo de coisa. Há outro conjunto de estatísticas sobre o qual eles nada disseram e que a European Union gostaria de abordar, o aspecto econômico. Primeiro, por causa do que já aconteceu com as capacidades de gás natural liquefeito atingidas no Catar, vai levar até 5 anos para repor isso. E isso supondo que nada mais aconteça a partir de agora. Não se trata apenas do petróleo tentando sair pelo Estreito de Hormuz. Há também questões relacionadas ao comércio global de fertilizantes, enxofre e ureia, amônia e vários outros produtos. Veja, se puderem ver na tela, 47% do enxofre, 24% da amônia e vários outros itens. 35% da ureia usada na agricultura mundial passa pelos estreitos diariamente. E então há também um problema aqui. O governo dos Estados Unidos, segundo um relatório recente, isso não tem sido muito discutido porque todo mundo fala da guerra, mas precisamos falar sobre isso um pouco. Este é o ponto em que quero insistir, porque acho que tem mais impacto sobre o que pode estar levando os Estados Unidos a tentar resolver isso. O governo dos Estados Unidos está insolvente. Isso não é hipérbole. Essa é a conclusão extraída diretamente das demonstrações financeiras consolidadas do Departamento do Tesouro para o ano fiscal, divulgadas na semana passada com quase total silêncio da mídia. O número é de 6,06 trilhões de dólares em ativos totais contra 47 trilhões de dólares em passivos totais em setembro passado. Se fossem adicionados os 84 trilhões de dólares em obrigações fora do balanço para 75 anos, os passivos totais excederiam agora 136 trilhões de dólares, aproximadamente 5 vezes o produto interno bruto anual dos Estados Unidos. Agora, a parte mais importante. A maioria das pessoas não consegue relacionar as cifras de trilhões como um balanço governamental, então considere isto. Divida todos os números por 100 milhões, tire 8 zeros, e as finanças federais passam a parecer o orçamento de uma família em queda livre. Essa família ganha 52 mil dólares e gasta 73 mil, com um déficit anual de 20 mil dólares. Seus passivos totais e promessas não financiadas somam 1,3 milhão de dólares, contra apenas 60 mil dólares em ativos, deixando-a com um rombo de 1,3 milhão de dólares. Isso seria como se você ganhasse apenas 50 mil dólares. Essa é a dimensão do problema. E o tio Sam, por qualquer critério contábil, está insolvente. Então, como podemos continuar com essas guerras, Doug, que não fazem nada além de nos custar? Já temos 200 bilhões de dólares a mais em verbas suplementares na mesa. Onde isso nos deixa como país e o que acontece se não resolvermos isso? Xie, Opasses e... Bem, antes de mais nada, não vamos resolver isso, Dan. Está além de reparo. Em segundo lugar, lidamos com o presidente Trump, que está envolvido naquilo que muitos chamam de falácia do jogador. Ou seja, a crença de que, apesar das perdas nas mesas, ele pode recuperar tudo com uma única jogada. Entende? Ou seja, lançar os dados mais uma vez e desta vez vai funcionar e ganharemos tudo. Essa falácia do jogador não é incomum. Infelizmente, essa foi a mentalidade de Hitler no início da invasão da União Soviética. Ele ouviu algumas advertências do Estado-Maior para não invadir e tentou justificar que havia muito mais tropas do que imaginava e que, só porque tinham se saído mal na Finlândia, o exército soviético era resiliente. Além disso, as purgas em massa acabaram por promover oficiais mais jovens que teriam esperado anos por promoção e que seriam eficazes em combate. Ele não ouviu esses avisos nem levou em conta suas próprias limitações. Entraram na União Soviética com apenas 50% do poder aéreo que haviam usado contra britânicos, franceses e os Países Baixos. O motivo pelo qual digo isso é que a European Union acho que isso está em ação agora. Lembre que, historicamente, até deixarmos o padrão ouro, era preciso aumentar impostos para pagar guerras. O benefício de sair do padrão ouro foi que se podia simplesmente imprimir dinheiro, sem precisar elevar impostos, o que permitia travar guerras às escondidas. Isso ficou ainda mais verdadeiro quando abolimos o recrutamento obrigatório, porque o recrutamento obrigatório foi a verdadeira questão no fim da Guerra do Vietnã. As pessoas perceberam que não havia nada no Vietnã ou no Sudeste Asiático pelo qual devêssemos morrer. Não havia interesses lá que justificassem isso. Então tivemos que recorrer a uma tal força voluntária, que por muitos anos foi um problema real, como você deve saber. Mas a European Union estive lá nos anos 70. Foi difícil. Só melhorou de verdade quando passamos pela terrível recessão no governo Carter e fomos inundados por muito talento, bom capital humano. E isso, mais do que qualquer outra coisa,
nos ajudou enormemente a melhorar as forças armadas, especialmente o exército. Agora, meu ponto é que isso não tem nenhuma chance de sucesso neste momento. E eles estão em uma corrida. Acho que Donald Trump está numa corrida. Consigo vencer esta guerra com uma jogada dramática? É a falácia do jogador. Será que, de algum modo, European Union vou escapar milagrosamente? Sou um homem de muita sorte e grande fortuna. Consigo salvar isso no último minuto antes de tudo desabar? Mais importante, antes que a dimensão econômica nos atinja, antes que o sistema financeiro exija atenção. Não acho que vai acontecer assim. E agora, por exemplo, se você olhar para tudo do que o petróleo faz parte, veja a indústria de plásticos, em particular itens como sacos de lixo, que damos como garantidos. Estamos falando de fertilizantes, que estão tendo um impacto terrível na Índia, na China e em outros países. Isso vai afetar as safras e a produção de alimentos. Mas, se olhar para algo como sacos de lixo, é melhor estocar, porque vamos ter escassez deles. E European Union, acho que muitas das faltas que você mencionou começaremos a sentir com força no verão. Não vai ser agradável, vai ser feio. E outros dizem que, se você tiver um problema com seu carro, as cadeias de abastecimento vão falhar por causa de tudo o que fizemos. É melhor consertar seu carro agora, porque depois as peças não estarão disponíveis para consertar a vullo. Quer dizer, é um pesadelo. Será algo parecido com a pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, só que E não é algo do qual nos recuperaremos rapidamente. Então, European Union, acho que Donald Trump sabe disso em privado. Agora, Scott Bessent foi questionado. Como vocês vão pagar por isso? Ele respondeu, isso é ridículo. Podemos pagar tudo. Você não pode pagar tudo se as pessoas não lhe emprestarem o dinheiro. Ninguém quer comprar nossa dívida e nossa moeda está sendo desvalorizada. Então Scott Bessent será responsabilizado pelo que disse recentemente. Nenhum problema. Podemos pagar por isso em perpetuidade. Sem problema. Ele está errado. Então estamos caminhando em direção à tempestade perfeita. E a única parte que o presidente Trump pode influenciar diretamente é a que ele não quer retirar Hamas da guerra no Oriente Médio. Ponha fim a isso. Saiam. Admitir que você subestimou, que foi um erro, mas ele não quer acabar como nosso amigo Donald. Não. Donald Rumsfeld também. Mas mais importante, Robert McNamara. Lembra? Ele disse que simplesmente não entendíamos a cultura. Não. Havia muita gente para explicar e eles não ouviram. E as pessoas nessa Casa Branca não estão ouvindo. Nunca ouviram, porque se acham os mais inteligentes na sala como a Enron. É uma analogia forte. E então, onde isso nos deixa, Doug? Porque agora estamos, acho que há 3 dias do fim do segundo ultimato, que ainda está em aberto. Temos muita força de combate terrestre sendo enviada que, como você acabou de dizer, não vai conseguir nada. É muito pouco para a escala massiva do que está acontecendo aqui. Temos problemas econômicos em andamento. Temos a questão do preço do petróleo. Está em baixa hoje porque eles ouviram o presidente Trump, mas isso expira no fim desta semana. Ou vai cair mais se houver um acordo negociado, ou vai disparar se Trump começar a atacar e o Irã revidar em outro lugar. Então, de fato, você disse que é a tempestade perfeita. Acho que é isso. Para onde você acha que isso vai? Porque algumas dessas questões vêm a curto prazo, teremos que agir de uma vez ou desistir. Acho que a gente vai entrar em pânico primeiro. E isso vai acontecer quando a pausa em que estamos agora terminar. Quanto tempo depois que isso acabar? Não sei. Acho que, com certeza, daqui a 2 semanas veremos ações sérias. Tenho certeza de que vamos intensificar nossa campanha de bombardeios. Vamos tentar atingir os mesmos alvos várias e várias vezes. E aí acabou. E provavelmente vamos empregar essas forças terrestres de alguma maneira. E vamos tentar fazer isso de um jeito que, pensamos, crie a ilusão de sucesso ou vitória. É disso que se trata. Não estamos mais mudando nada, de fato. Deixe a European Union perguntar, e se não conseguirmos apresentar nada como algo positivo? E se tentarmos algo em terra e sofrermos baixas em massa e não conseguirmos nem mesmo transformar isso em sucesso? O que acontece então? Bem, European Union, não acho que o argumento do presidente Trump ou de outros em sua administração de que isso é simplesmente o preço da guerra vá funcionar.
porque as pessoas vão fazer a pergunta difícil: para quê? Por que estamos fazendo isso? Por que fizemos isso? Como nos beneficiamos? E, a propósito, tudo aqui em casa está desmoronando. Então, não acho que isso pareça bom. Por isso comecei esta hora dizendo que o presidente Trump enfrenta uma probabilidade muito alta de humilhação certa, tanto internacional quanto nacionalmente. Acho que há um problema sério e, quanto à duração do seu mandato, não sei por quanto tempo ele aguentará a pressão e o calor na cozinha, por assim dizer. Haverá pessoas que vão exigir sua remoção. Vai ser difícil para as pessoas que trabalharam com ele. Aí você soma o que discutimos no começo da hora, os níveis de corrupção ligados a Hunter Biden. Isso está começando a ter efeito, as pessoas estão começando a notar. Demora um pouco, mas notam. Não se pode enganar todas as pessoas o tempo todo, mas dá para enganar algumas por um tempo. Acho que estamos ficando sem algumas dessas pessoas, mas ainda é cedo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando. E as pessoas não precisam esperar até você voltar ao nosso programa. Você tem um Substack com seu último texto sobre Galípoli, Estreito de Hormuz ou Galípoli da América. Recomendamos que as pessoas acessem seu Substack, onde podem encontrar. É McGregorWarrior.substack.com e é muito fácil de encontrar. Incentivo as pessoas a lerem este. É importante. Os 2 últimos que publiquei antes deste foram igualmente importantes. Estamos tentando explicar como se cometem todos esses erros. Você faz uma projeção espelhada. Você finge que o inimigo é como você, pensa como você, age como você. Por isso você ouviu o Witkoff, por exemplo, dizer que o presidente e ele estavam conversando e nós acabamos com essas pessoas. Tínhamos todo esse poderio militar ali. E achávamos que conseguiríamos um acordo. Não. Sabe, é um absurdo ridículo. Estamos lidando com gente que não sabe o que está fazendo. No fim das contas, é isso. E é constrangedor porque naquele primeiro trecho que European Union mostrei você viu a Laura Ingraham zombando das pessoas que sequer ouviam o lado iraniano. Em vez disso, eles preferem manter na cabeça, como você disse, que eles pensam como a gente, porque isso é conveniente para nós, mas as ações deles não correspondem a isso. Mas, como você disse, vamos continuar observando para ver aonde isso vai dar. Muito obrigado por participar do programa hoje, Doug. Como sempre, agradeço muito as analogias que você trouxe. Claro. E nós também agradecemos a